E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E antes da gente iniciar a nossa aulinha hoje, eu quero parabenizar vocês pela provinha, pelo capricho, pelo desenvolvimento, desempenho, dedicação. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa com o resultado das provinhas. E por isso eu quero aqui parabenizar a todos vocês. Estou muito feliz. Hoje nós vamos voltar às nossas aulinhas. As aulinhas do livro, né? Realizando as nossas atividades. E vamos iniciar com um assunto muito legal. Um assunto que alguns já podem ter ouvido falar e outros não. E para isso nós vamos ver aqui juntinhos, para a gente sair daqui sabendo o que é. Alguém sabe? Muito bem, nós vamos falar sobre a fatura, tá bom? Então, vocês podem abrir o livrinho módulo 2 de vocês lá na página 34. Vocês vão dar de cara com uma fatura, olha só. Uma fatura. E aí, vamos estudar, antes da gente entrar nas atividades, vamos estudar um pouco sobre a fatura. Primeiramente, a gente precisa observar que as faturas, elas vêm para os adultos. Nossa mamãe, nosso papai, nossa vovó, nosso vovô. Por quê? Porque são contas a se pagar. A criança, né, graças a Deus, não paga a conta. Então, elas vêm para os adultos. E o que tem nessa fatura, tia? Como a gente já acabou de ver, né, a tia acabou de falar, é uma conta, uma cobrança, ou seja, quem recebeu tem que pagar alguma coisa, né? Então, a função da fatura, a principal função é cobrar, tá bom? Agora, cobrar o quê, tia? Então, a fatura, ela cobra um consumo mensal. Então, você consome alguma coisa todo mês e você deve pagar por aquilo que você está consumindo, que você está usando, né? Não você, sua mãe ou seu pai. E eu vou dar um exemplo muito legal. A escola, a mensalidade escolar. Todo mês vocês estudam o ano inteiro. Só que vocês pagam por mês, né? Então a fatura é mensal. Todo mês a mamãe, o papai, a vovó vai lá e paga a mensalidade da escola, né? E esse é um tipo de fatura, que é quando chega para a mamãe para ela poder pagar. O que ela está pagando? Um consumo que você está fazendo. Você está indo para a escola, está estudando, aprendendo, né? E para isso, e esse é o seu consumo, né? A fatura, ela é um tipo de texto. Nós aprendemos vários tipos de texto, né? Como poema, romance, texto expositivo, né? E a fatura também é um tipo de texto. Só que ela é composta por vários campos. Ou seja, como a gente pode observar aqui, ó, nós temos vários campos escritos, algumas coisas que nós vamos descobrir. Uma delas é o nome do cliente. Quem é o cliente? Quem vai pagar. Como está aqui, ó, nesse exemplo que a gente tem. Ó, nome do cliente, Cristina dos Anjos. Nós temos o nome do cliente. Nós temos também o nome da empresa. Empresa é para quem a gente vai pagar. O cliente, a Cristina, vai pagar para alguém. E quem? A empresa. Onde que está o nome da nossa empresa aqui, ó? SAS, Serviço de Água e Saneamento. Essa é a nossa empresa. E também vem o valor da cobrança. Lembra que eu falei que é uma conta que a gente tem que pagar, né? Então, quanto a gente vai pagar? Vai vir informado na nossa fatura. Quanto a gente deve pagar? Aqui, ó, está aqui.
tem vários números e aqui no final, ó, nós temos R$ 350. Então, a Cristina dos Anjos deve pagar ao Serviço de Água e Saneamento R$ 350. E também, o que vem? Vem na nossa fatura o consumo que a gente realiza mensalmente. Então, aqui no caso da Cristina, vem mostrando pra gente, ó, qual foi o consumo dela no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E agora, esse mês aqui que ela está pagando é agosto. Muito bem, ó, está aqui em cima também informado. Ó, mês da cobrança, agosto. E aqui, como a gente pôde ver, a gente vê várias informações, né? Então, quando a gente recebe uma fatura, a gente sabe para quem é a fatura, para quem a gente vai pagar, quanto a gente vai pagar e quanto a gente está consumindo. Porque além do consumo mensal que apresenta a fatura, também tem esse daqui, ó, que é o seu consumo do mês atual, ó. De água, ela vai pagar R$300, de esgoto, 45 e de tributos, R$5. E aí deu R$350. Aí, vamos para uma parte muito legal. Tia, como que a gente vai pagar? A gente tem a nossa fatura. Eu vou levar num lugar e a moça vai pagar, vai pegar minha folha, eu vou dar o dinheiro, é assim? Não. Na nossa fatura vem o código de barras. O que é o código de barras? São essas linhazinhas aqui, ó. Elas, não sei se vocês já repararam, quando a gente vai ao mercado, os produtos costumam ter, né? Os produtos têm um código de barras. Que através dali, quando a gente vai passar no caixa, a moça não bota na maquininha e faz um pi. Então, por esse código de barras, a gente consegue descobrir o preço do nosso produto. E é a mesma coisa com a nossa fatura. Quando a gente vai pagar, a gente leva a nossa fatura, né, no banco, em algum lugar que pague, na loteria. E aí, a moça vai passar a maquininha dela nesse código de barras. E lá no computador que ela estiver usando, vai aparecer essa fatura aqui. Por quê? Porque cada fatura tem um código de barras. Então, esse código de barras não pode ser, o meu código de barras não pode ser igual ao seu. É diferente. Por isso que quando a gente vai pagar a nossa fatura, a gente consegue identificar pelo código de barras, porque esse código de barras que está aqui é só dessa fatura. Então, se eu tiver que pagar a minha fatura do mês que vem do Serviço de Água e Saneamento, não vai ser o mesmo código de barras, mesmo sendo meu. Vai ser outro. E assim a gente consegue realizar o pagamento da fatura. E aí, gostaram de descobrir o que é a fatura? Então vamos lá, vamos recapitular. A fatura é um tipo de texto, né, que é apresentado em vários campos. E esses campos apresentam o quê? O nome do cliente, né? O nome da empresa que realiza a cobrança, ou seja, quem o cliente vai pagar, qual é a empresa, o valor da cobrança, quanto que esse cliente vai pagar e o consumo mensal, ou seja, quanto que ele consome por mês naquela empresa, né? E o principal objetivo da fatura, né, que a gente viu, é cobrar um cliente, o consumo que ele realiza por mês, né? Então, ela está sempre ali cobrando o cliente. Então, o cliente deve pagar essa fatura todo mês. E para que a gente possa realizar o pagamento dessa fatura, né, precisa de um código de barras, que através desse código de barras a gente consegue pagar a fatura, porque quando a maquininha passa no nosso código de barras, já vai toda a nossa fatura para lá, para a gente conseguir pagar.
E agora, que eu sei que vocês já estão craques em fatura, antes da gente iniciar nossa atividade, o que vocês acham de pedir para quem estiver aí do ladinho de vocês qualquer fatura, alguma fatura para que vocês possam ver, observar o nome do cliente, o valor, a empresa, o código de barras, e aí, que tal? Então agora que vocês já viram o que é uma fatura, vamos iniciar as nossas atividades? Então, ó, com o livrinho aberto já na página 34, né? Vamos começar. Oi, meus amores, então. Já com o nosso livrinho aberto na página 34, vamos iniciar as nossas atividades. Como vocês puderam observar no vídeo, né, que a tia estava mostrando, estava explicando o que era fatura para vocês, a gente observou essa fatura aqui, não foi? A gente viu que ela possui o nome da empresa, o nome do cliente, o valor que o cliente deve pagar a esta empresa, o histórico do consumo, ou seja, o que esse cliente consumiu, né, ou a família dele durante o mês, os meses do ano. E também apresenta pra gente esse código de barras, que a gente viu, né, que serve para informar quanto a gente deve pagar. Porque se tivesse só essa folha, quando a gente fosse tentar identificar, não ia conseguir, né? Porque esse código de barra aqui é único. Então, quando a maquininha for ler esse código, ela já vai identificar o nome do cliente, o valor, a empresa que ele deve pagar. Na página 35, nós temos na número 1, uma interpretação oral, né, que a gente vai responder para quem estiver aí do ladinho da gente. A fatura apresentou as mesmas informações que você havia imaginado antes da leitura? Então, quando vocês observaram aqui, ó, essa fatura, vocês imaginaram do que poderia ser essa fatura antes de ler? E aí? Ó, observando aqui, ó, aqui tem umas gotinhas, né? Aqui, ó, tá azul e verde a cor dessa fatura. Então, acaba dando uma dica pra gente, né? Aí, na número 2. Na sua casa, as pessoas costumam conferir os valores da fatura? E aí? Essa é uma boa pergunta, né? Então, quem tiver aí com a vovó, com o vovô, com a mamãe, com o papai, já pergunta se antes de pagar eles costumam conferir o valor da fatura, ver se está direitinho, se o consumo está certo, se está tudo adequado. Agora, nossa interpretação escrita. Aqui nós já vamos começar a escrever. Número 1. A quem se destina a fatura de água apresentada na página anterior? Explique como você descobriu isso. Então, ó, a gente viu aqui que possui o nome do cliente. O cliente é quem vai pagar esta fatura, né? E a gente tem esse campo aqui, ó, que indica exatamente isso. Então, a gente consegue descobrir, né, que a fatura se destina a essa moça aqui, né? E como que a gente descobriu isso? Por esse campo que indica o nome dela. A gente sabe que o cliente, ele vai pagar. Então, sempre que tiver o nome do cliente, é esse cliente, esse nome que vai pagar essa fatura. Número 2. Com que finalidade uma fatura de água é enviada a uma residência? Apenas para mostrar a quantidade de água consumida no mês ou para cobrar o consumidor e mostrar a ele o detalhamento dos gastos. E aí? Essas aqui vocês vão tirar de letra, né? Número 3. Contorne abaixo o dia em que foi realizada a leitura do hidrômetro no mês da fatura. Então, aqui nessa fatura, a gente pode observar, ó, número do hidrômetro. E a gente tem esse número aqui, que é o número dessa cliente, a Cristina. E nós temos a leitura anterior. Leitura do quê? Do hidrômetro, né? Que foi dia 15 de julho de 2020. E aqui nós temos o consumo.
A leitura atual, ou seja, desse mês, dessa fatura aqui, foi no dia 15 de agosto de 2020. E aqui está o consumo dessa fatura aqui. E a próxima fatura, a próxima leitura vai ser da próxima fatura, que vai ser em setembro, né? E aí vai ser no dia 15 de setembro de 2020. Aqui não tem nada porque ainda vai vir. Então, a gente vai ter que esperar o próximo mês. Assinale a alternativa que indica o consumo de água no mês da fatura apresentada. Então, ó, o consumo de água da fatura apresentada, a gente tem essa fatura que a gente já sabe que é de, ó, agosto. Então, ó, qual é o valor, o consumo de água no mês de agosto? E aí? Descobriram? Tenho certeza que sim, né? Releia um trecho da fatura, aqui na número 5. Aí nós temos esse início aqui, né, que tá bem aqui no cantinho da nossa fatura, logo no começo, onde está SAS, Serviço de Água e Saneamento. Aqui nós temos o endereço dessa empresa, Rua dos Afazeres, número 78, bairro Centro, Figueirópolis. Aí aqui nós temos o estado, né, Tocantins, CEP. Aí nós temos o número do CEP de lá e o telefone para contato. Na letra A que se referem as informações apresentadas? Nós sabemos, né? A tia falou logo no início a quem se refere essas informações aqui. Letrinha B. Qual é a importância de apresentar o telefone da empresa, Serviço de Água e Saneamento? E aí, por que vocês acham que é importante o cliente ter esse número? Para que eles possam fazer o quê? E aí? Na número 6 nós temos, veja esta parte da fatura. Histórico de consumo, valores pagos nos últimos 6 meses. Então, nós temos aqui apresentados o consumo, quanto que essa cliente consumiu e quanto ela pagou por cada consumo. Então, vamos lá, no mês de fevereiro, ela consumiu 10 metros cúbicos. O que seria isso? A quantidade em litros que ela consumiu, né? E aí, ó, ela pagou R$100. Em março, ela consumiu 11 metros cúbicos. Ela pagou R$110. Em abril, também foi 10 metros cúbicos. E aí, ela pagou o mesmo valor, R$100, o mesmo valor de fevereiro. Em maio, foi 11, o mesmo valor, a mesma quantidade de março. E aí, ela pagou o mesmo valor, R$110. Em junho, foram 10 metros cúbicos, também, né? Igual abril e fevereiro. E aí, ela pagou R$100. E em julho, ela consumiu também 10 metros cúbicos, pagando também R$100. Letra A. Que informações são apresentadas acima? E aí, a gente conseguiu descobrir o que lendo essas informações aqui? Vocês vão responder para mim aqui na letrinha A. E na letrinha B, com que objetivo essas informações são apresentadas em uma fatura, como a de água? Para que elas são apresentadas? O que vocês acham? Por qual motivo que elas são organizadas desta forma, né? Por quê? Na número 7, reveja o trecho a seguir. Aqui, ó, nós temos o famoso código de barras, né? Com que função o código de barras é apresentado em uma fatura? E aí, a gente falou bastante, né? Número 8. Pesquise em casa uma fatura mensal de algum serviço. Traga para a sala de aula, que no caso vocês vão deixar aí do ladinho de vocês, e responda os questionamentos a seguir, anotando-os no caderno. Vocês podem fazer isso em uma folhinha à parte, tá bom? Ou no caderno mesmo.
Aí vocês podem colocar a data que vocês estão fazendo, bem bonitinho. Letrinha A, quem é o cliente? Vocês vão observar aí na fatura de vocês. Letrinha B, qual é o nome da empresa que está realizando a cobrança? Letrinha C, qual é o serviço prestado? Letrinha D, que valor consta no mês da fatura? E letrinha E, o valor do mês da fatura é o mesmo, maior ou inferior aos dos outros meses? Ou seja, ele é igual aos outros meses, ele é maior ou é menor que os outros meses? Vocês vão ver aí. E por último, nós temos aqui um resuminho do que é a fatura, que a gente já falou bastante, mas vamos ler que vai ser bem melhor. A fatura é um texto composto de diversos campos, como nome do cliente, nome da empresa que realiza a cobrança, valor da cobrança e descrição do consumo do cliente. O objetivo da fatura é cobrar o cliente sobre um consumo realizado mensalmente. Nela, costuma ser apresentado um código de barras que possibilita a localização dos dados da conta e a realização do pagamento. E aí, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Sobre a fatura. Aqui é a nossa última página de atividades da nossa aulinha de hoje. E eu espero que vocês tenham conseguido compreender e realizar as atividades com muito capricho. Um beijo e fiquem bem, se cuidem!